Olá! Hoje a gente vai fundo na abertura de uma das obras mais impactantes da literatura brasileira, Clara dos Anjos, do grande Lima Barreto. Vamos analisar juntos os primeiros capítulos para desvendar o mundo, os personagens e, claro, o conflito que o autor constrói de um jeito que prende a gente desde o início. Pois é. Essa é a grande questão que fica ali, sabe? Borbulhando bem debaixo daquela aparência de normalidade que o Lima Barreto nos mostra. E a resposta, olha, revela uma crítica social tão profunda e desconfortável que assustadoramente continua super atual. Vamos entender como isso acontece. Para a gente poder entender o tamanho da tragédia que está vindo por aí, primeiro a gente precisa conhecer a paz que está prestes a ser quebrada. Então vamos entrar no mundo da família dos Anjos, que é um retrato perfeito da vida no subúrbio carioca do começo do século XX. E bem no centro desse mundinho tá ele, Joaquim dos Anjos. Ele é o patriarca, sabe? Um cara que é a personificação da simplicidade, da modéstia. Ele é a âncora de um universo que, à primeira vista, parece totalmente seguro, totalmente previsível. A vida do Joaquim é toda feita dessas coisinhas, sabe? Ele é um carteiro dedicado, um flautista amador que até compõe as próprias músicas, e ele tá feliz da vida no que ele chama de seu buraco, a casinha dele. Não tem grandes ambições aqui, não. Essa satisfação dele com o pouco é o que sustenta a paz de toda a família. E no coração desse universo todo está a Clara. O próprio título do livro já entrega a importância dela. Ela é o resultado de um lar cheio de amor, mas também de uma proteção tão grande, tão exagerada, que vai acabar deixando ela completamente vulnerável. O autor nos apresenta uma jovem de 17 anos que vive numa verdadeira bolha. Criada com um zelo que beira o exagero, os dias dela se resumem aos afazeres de casa e às canções populares, as modinhas, que enchem a alma dela de um romantismo, de uma ingenuidade. E essa inocência toda é ao mesmo tempo a beleza e a maior fraqueza dela. Certo! Agora vamos sair um pouquinho de dentro da casa e conhecer o círculo social do Joaquim. É nesse palco que o drama vai começar a se armar. É um ritual, sabe? Essa imagem do jogo de cartas debaixo da árvore reforça essa sensação de rotina, de que tudo está em seu devido lugar. Mas é justamente nesse ambiente, que parece tão seguro, que o perigo vai se infiltrar, disfarçado de uma simples amizade. E aqui a gente tem as duas figuras que vão bater de frente logo de cara. De um lado, o Mahamak, padrinho da Clara. Um cara mais vivido, meio azedo, sabe? Cínico, mas com um senso de justiça muito forte. Do outro, o Lafons, o amigão leal, um cara simples, de boa fé, que se impressiona fácil. A dinâmica entre esses dois vai ser a faísca de tudo. E é aqui que a história dá uma virada. Aquela tranquilidade toda começa a dar lugar para tensão. Um elemento de fora está prestes a invadir esse mundo tão fechado. E quem faz a proposta é o Lafões, na maior inocência do mundo. O que ele sugere parece totalmente inofensivo. Ele só quer animar a festa de aniversário da Clara, sem ter a menor ideia de que tá, na verdade, abrindo a porta para a desgraça entrar. Nossa, e a reação do Mahamak é pá, na hora, violenta mesmo. Presta atenção na palavra que ele usa. Pústula. Isso é forte. É uma coisa nojenta, uma ferida infeccionada. Não é um simples aviso, é uma condenação visceral. Esse choque entre a inocência do pedido e a fúria da resposta cria um suspense que a gente quase consegue tocar. E aí fica essa pergunta no ar, que enche o ambiente de uma forte, tenaz e malsã curiosidade, como o próprio livro descreve. Quem é essa pessoa capaz de provocar uma reação tão extrema, tão cheia de nojo? Bom, agora vamos responder a essa pergunta. Vamos montar o perfil do Cassie Jones, esse predador que se esconde por trás da fachada de músico talentoso. A primeira impressão que se tem do Cássio é a de um rapaz elegante, um músico de mão cheia, um modinhoso, como se dizia. Ele se veste bem, tem fama de bom violeiro, mas por trás dessa casca polida se esconde um histórico de crimes e de muita crueldade. No currículo dele, como o narrador descreve com uma ironia bem amarga, o Cassie Jones já tinha na conta perto de 10 desfloramentos. Isso sem contar as inúmeras mulheres casadas que ele seduziu. E vamos ser claros, isso não é só um número, representa vidas, famílias destruídas. Mas aí vem o ponto crucial, como ele se safava sempre. A resposta está na família. O pai, Manuel, é um homem que até tem seus princípios, mas é fraco. Ele tem vergonha do filho, mas não consegue impor limites. Já a mãe, a dona Saulustiana,
Ela é a grande cúmplice. Movida por vaidade e um preconceito de classe absurdo, ela se recusa a ver o filho casado com moças pobres e mexe todos os pauzinhos para livrar ele das consequências, seja da cadeia ou de um casamento forçado. A história da Nair é o exemplo perfeito do rastro de destruição que o Cassi deixa. Ele seduz a jovem amiga da própria irmã. Quando a mãe da menina desesperada procura a dona Saluciana, ela é tratada com uma frieza de dar medo. É basicamente enxotada. Sem apoio nenhum, consumida pela vergonha e pelo desespero, a mulher se suicida. Quer dizer, as ações do Cassi têm consequências fatais e a família dele é cúmplice direta por meio dessa indiferença cruel. O Lima Barreto não está só contando a história de um vilão. Ele está fazendo um diagnóstico de um problema social. O Casimir é o exemplo perfeito do que ele chama de vagabundo doméstico. Um cara sem moral nenhuma, que não quer saber de trabalho, vive às custas da família e só se move para buscar o próprio prazer, não importa o mal que cause nos outros. Ok, vamos voltar para a festa de aniversário. Agora que a gente já sabe quem é o Cassi de verdade, a ameaça que paira sobre a Casa dos Anjos fica muito mais real, muito mais assustadora. E aqui vem a decisão que muda tudo. É inacreditável, mas mesmo depois daquele aviso brutal do Mahamaki, a curiosidade de ouvir o tal violeiro famoso fala mais alto. O Joaquim cede. Ele autoriza o convite e, com esse simples ato, ele acaba selando o destino da própria filha. A notícia do convite se espalha no círculo do Cássio e a reação é imediata, é predatória. O amigo dele, o Ataliba, nem se refere a Clara pelo nome. Ela é um pancadão, um torrão de açúcar. Ou seja, um objeto, uma coisa a ser consumida. E com isso, a gente chega na palavra final do Cassi. A simples informação de que tem uma nova vítima em potencial muda todos os planos dele. Ele não vai mais à festa para tocar música. Ele vai para experimentar. A frieza, o cálculo por trás dessa única palavra é de gelar a espinha. Revela tudo sobre a natureza dele. E assim, a armadilha está montada. A análise do Lima Barreto nos deixa com essa pergunta incômoda, que fica martelando na cabeça. A questão não é só sobre um vilão, mas sobre todo um sistema de valores, de preconceitos, de fraquezas, que permite que a crueldade aconteça livremente. É uma questão que ecoa muito além das páginas desse livro, não é mesmo?